Bom dia, Beto, bem-vindo. Bom dia, obrigado, Rei. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Ó, família. Sintonizados, hein? Bom dia, gente. Pois Bom dia, é. Cláudio, bom dia, Flá, bom dia, Val. A Nádia, eu já falei bom dia aqui. Bom dia. Vamos, enquanto as outras pessoas vão entrando, vocês conseguiram pegar o livro? Tem um PDF ali que eu mandei para vocês. O PDF, sim, Rê. Não tá. Não, podem acompanhar no PDF tranquilamente, se for confortável para vocês. Acho que alguém conseguiu comprar naquele link que eu mandei, mas ele tá com realmente só tem na editora para comprar. Por isso o Renê me mandou ele tem alguns livros na mesma editora, ele até me mandou o PDF, ele falou: "Ó, Rê, então o pessoal tá consultando mesmo pelo PDF, porque tá difícil de comprar". E até aproveitando já de recados, tem um grupo de estudos que existe há muito tempo, desde que o Bert ainda era vivo, né? Que era um grupo que o Renato Bertatti já conduziu, e depois, né, o Renê e o Marcos, alguns amigos foram conduzindo. E vai ter um aniversário deles amanhã nossa, quantos anos? Não sei se 10 anos, 15 anos, de que tem um grupo de estudos. E aí eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem entrar para participar. É uma celebração aberta de livros do Bert Hellinger, né, de um grupo de estudo grande. Então eles vão fazer um Zoom aberto de celebração. Então, se vocês tiverem interesse, gratuito, eu mando para vocês depois o link. E alguém quer perguntar alguma coisa? Dá esperada 8h05, assim a gente começa a leitura. Ô, Rê, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre os autores. Ah, Você já falou alguma coisinha, mas eles são teus, os professores, né? sim. Gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre eles. Boa, Obrigada. imagina, excelente pergunta. É, a Úrsula e o Thomas, a Úrsula, ela é alemã, ela é de Munique, e o Thomas, o marido dela, é americano. A Úrsula teve um namorado brasileiro, bem antes ela conhecer o Thomas, então ela fala português, porque ela morou um tempo no Brasil, então ela fala português fluentemente. E a Úrsula foi a primeira psicóloga a fazer uma tese de doutorado sobre constelação em Munique. Então, trazendo mesmo no doutorado dela a tese dela. A tese dela é o livro O Rio Nunca Anda para Trás, que eu já trouxe aqui para a gente votar. Só que como ele é um livro bem grande e a gente está meio que no final do ano, assim, eu quero estruturar algumas coisas melhor no grupo de estudos que eu vou trazer em breve para vocês. E aí eu falei, aí a gente começa um livro maior, que antes do Essencial que Conta, foi o que o grupo tinha votado, entre a biografia do Bert e esse O Rio Nunca Olha para Trás. E é até interessante seguir nessa sequência de trazer primeiro O Rio Nunca Olha para Trás e depois a biografia do Bert. Porque a Úrsula fez uma pesquisa muito profunda de tudo que veio antes da constelação, da década de 20, da década de 30, de alguns pensadores que trouxeram pensamentos semelhantes, até para que a gente tenha um suporte mais robusto de que a constelação não é algo místico, algo à parte da ciência, né? Que a tese dela é muito importante para a gente fomentar essa estruturação teórica da constelação. Então, ela conseguiu, na Alemanha, diante de um monte de resistência, trazer isso dentro do campo científico como uma tese de doutorado. Porque isso que a gente vem enfrentando no Brasil já aconteceu na Alemanha muitos anos atrás. E então, o trabalho dela é muito, muito bonito. E
Em 2011, na verdade, foi em 2011, começou a primeira turma da Conexão Sistêmica, que é da Glaucio do Oswaldo Santucci, e em parceria com a Úrsula e com o Thomas, eles montaram uma formação no Brasil. Nessa época, o Bert não estava vindo para o Brasil. Ele não estava vindo para o Brasil desde 2005, mais ou menos. E aí eles começaram essa formação no Brasil e trouxeram professores da Áustria, da Hungria, da Alemanha, o Dumble Coin, que é americano. Então foi uma formação riquíssima e eu entrei nessa, eu estava nessa, essa foi a minha primeira formação. Então tivemos aulas bem, assim, muitas aulas e foi todo estruturado pela Úrsula, né? O Oswaldo e a Glaucia, eles sediavam no Brasil para como um apoio brasileiro para montar empresa e tudo mais. Só que os professores eram principalmente esses professores que vinham de fora, principalmente a Úrsula e o Thomas. E a Úrsula, além de psicóloga, né, ela tem uma formação também em experiência somática, assim como o Thomas. E o Thomas, ele também é enfermeiro, e ele trabalhou muito em trauma, UTI, né, resgate. Então, eles foram desenvolvendo um trabalho muito profundo sobre trauma. Então, isso é algo muito precioso para a gente ter consciência no campo da constelação. Porque, sim, nós lidamos com movimento interrompido. A maior parte das pessoas que buscam a gente são pessoas que entraram num movimento de que a vida parou de fluir em algum momento. As pessoas chegam pelo sintoma, mas a gente vai olhar para esse fluxo de amor, né? Então, a constelação, ela traz as bases da constelação é retomar um movimento que ficou interrompido na vida. A gente fala sobre vida e morte o tempo inteiro, né? Então, independente do sintoma que a pessoa traz, o que que interrompeu esse movimento? E o Bert traz essa nomenclatura, que foi uma descoberta dele, que é do movimento interrompido, que é um trauma. Então, a gente vai lidar com pessoas que, de uma certa forma, tiveram algum tipo de trauma. Só que, por mais que a constelação ela traga essa possibilidade da gente reviver as imagens, e ela trabalha com as imagens internas que nós temos dentro de nós. Por isso a gente trabalha tanto com a representação no grupo, quanto no tratamento individual com as imagens internas ou com os bonecos, porque de uma certa forma a gente vai ter uma nova imagem dentro para que a gente consiga sair dessa imagem que assombra a gente. Por exemplo, se eu tenho uma imagem de que meu pai era muito bravo, e isso me acua diante de qualquer pessoa que tem um comportamento parecido, eu só consigo mudar quando eu mudo a imagem dentro. Eu posso até entender, mas se eu fecho os meus olhos e é a mesma imagem que eu vejo, essa imagem continua atuando dentro de mim. Então, esse é o motivo da gente trabalhar com as representações. Às vezes, num exercício que eu vou em direção ao meu pai, eu vejo outros olhos. Eu vejo que também tem um olhar de afeto, um olhar de amor, mas eu havia ficado congelada naquela imagem. Então, eu não vejo outro pai. Então, as representações, né, a imagem é muito importante na constelação. Só que o que que eles trazem de uma forma muito preciosa? É, a gente tem que tomar muito cuidado para não retraumatizar. A constelação, ela é muito rápida, porque ela é cirúrgica. Diferente da psicanálise, diferente da psicologia clínica, onde você traz várias e várias vezes o mesmo tema, onde você vai falar aquilo até que você chegue no insight, que é o tratamento clínico, a constelação é uma abordagem cirúrgica. Então, se eu coloco uma pessoa que está em trauma dentro da imagem do trauma, eu retraumatizo. Que foi o problema que aconteceu no direito, que virou toda essa polêmica em cima da constelação.
Então, como que a gente lida com uma pessoa que está no trauma? Traumas violentos, como por exemplo, um abuso, uma violência doméstica, traumas violentos, assim, a gente não pode pôr a pessoa direto dentro da imagem do trauma. Então, existem alguns recursos para a gente trabalhar com as pessoas. Não significa que a gente não pode ajudar de alguma forma, mas o corpo da pessoa me conta como ela tá. E aí é uma observação corporal muito importante que a gente tem que desenvolver. Como fica a respiração dela quando toca nesse assunto? O que vai acontecendo no corpo dela? Ela vai paralisando, vai congelando, vai aumentando, a respiração vai ficando muito curta, ela passa a não respirar e a gente observa rapidamente quando a pessoa, por exemplo, fecha os olhos ou tá dentro de uma situação que você vê que ela parou de respirar. E essa, quando a gente trabalha no presencial, ficar do lado da pessoa, você entra em ressonância, você passa a sentir a mesma coisa. Então, o teu corpo vira um termômetro do que está acontecendo no corpo da pessoa, para a gente saber até onde a gente pode ir. E às vezes um micromovimento, às vezes a pessoa conseguir falar sobre o assunto já é um grande passo e a gente para ali. Então, a Úrsula e o Thomas, eles foram desenvolvendo, né, por terem, junto com a Karen Schubert, que era uma outra professora que vinha também na formação, que é que era especializada em trauma e que tinha toda essa formação em experiência somática junto com eles, como a gente pode ajudar as pessoas nesse momento e que estão diante dessas situações. Então, eles desenvolveram uma série de exercícios muito precisos para ajudar com o poder da presença a pessoa a retomar esse movimento. E é sobre isso esse livro. Esse livro ele é bem prático. Ele vai trazer os exercícios. Então, vocês vão aprender através do movimento que eu vou. Na leitura, eu vou fazer os exercícios com vocês. Então, vocês vão passar pelos exercícios e assim vocês vão também aprendendo a fazer esses exercícios. São exercícios muito simples, mas com um efeito gigantesco. E esses exercícios eu uso muito no meu trabalho, inclusive na nutrição, porque muitas vezes as pessoas comem em transe. Então, eu vou trazer uma breve explicação, assim. O que que acontece com o trauma? O trauma é quando, diante de uma situação difícil, que eu deveria correr ou lutar, eu congelo. Então, se a gente olhar na natureza, tem aquele animal, né? Um tigre diante de um leão. Eles vão lutar. Um tigre diante de um veado. O veado vai correr. Um tigre diante de uma lebre. O que que a lebre pode fazer? Ela consegue lutar com o tigre? Ela consegue correr? Num passo ele pega. Ela se finge de morta. Então, animais pequenos, diante de situações de perigo, eles se fingem de mortos. Esse é o congelamento. Esse é um instinto de sobrevivência que crianças muitas vezes assumem. Então, algo fica congelado. E aí, numa situação parecida, é como se eu entrasse em transe. Transe é o efeito, um transe bom que a gente tem o tempo inteiro, não bom, né, mas um transe comum que a gente tem o tempo inteiro, é dirigir. Sabe quando você fez aquele caminho várias vezes, a hora que você vê, você tá fazendo o caminho, nem viu que caminho que você fez? A hora que você chega no lugar, fala, nossa, nem percebi. Ou até você tá indo para um outro lugar, mas você tá tão acostumado a fazer aquele caminho, que a hora que você vê, você tá na rota
do caminho do dia a dia, ao invés de ter ido para outro lugar. Às vezes no sábado a gente faz o caminho do trabalho, né? Então, isso é um transe comum que todo mundo tem o tempo inteiro. A gente entra em transe, assim. Então, o trauma, ele volta a pessoa para o transe. Então, se eu tô acostumada, tô acostumada não, vou corrigir minha fala. É, por exemplo, você teve um trauma que você sofreu um acidente quando você tinha 4 anos e um carro azul bateu no seu carro. E a última imagem que você viu antes do acidente foi um carro azul passando. Você já tem 40 anos, isso aconteceu quando você tinha 4. Quando você vê o carro azul, de repente, você não associa que é o carro azul. Você não sabe que é o carro azul. Você nem lembra disso mais. Mas, de repente, você começa a manifestar o mesmo sintoma que você teve. Ou você se vê em transe e esse transe te leva para alguma fuga que você desenvolveu. Você começa a comer, você busca alguma, ou você busca um cigarro, ou você busca álcool, você vai para o mesmo comportamento de fuga daquela sensação que você desenvolveu como recurso. E aí, quando a gente vai investigar, qual é o gatilho que te leva para aquele lugar? Lembrando que todo sintoma é uma pista, todo vício é uma pista para o lugar onde você ficou preso. Uma parte sua tá lá até hoje. É como se a gente pudesse buscar essa parte, retomar um movimento que ficou parado ali e fazer digestão daquelas emoções. Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa é uma breve introdução que eu queria trazer com a pergunta da Cláudia, que foi maravilhosa, né? De quem é o Thomas e a Úrsula e de onde veio o livro. Alguma dúvida? Não? Então eu vou começar a leitura, vou começar da introdução, aqui, o prefácio, e hoje nós vamos até a introdução toda, tá? Então, na página 9, presença pode ser descrita como a consciência de se perceber o que se está vivendo agora. Ela pode ser percebida quando a atenção não está focada no pensamento conceitual e nem está em um estado de transe resultante de experiências passadas. A presença está se escondendo na vista evidente. É tão simples que desafia a explicação fácil, mas é uma experiência comum, de todos os dias, para aqueles com olhos para ver a realidade diretamente. É o contexto em que o nosso pensamento ocorre. É o único elemento estável em um mundo em constante mudança. É o que está olhando para fora de seus olhos e aos olhos de todos os outros. Esse pequeno livro é desafiador e pode perturbar o modo como as coisas são organizadas em sua mente. Ele aponta para a possibilidade de viver e trabalhar a partir de uma perspectiva, além da nossa identidade normal, pessoal e sistêmica. Ainda firmemente enraizada na realidade ordinária, isto pode parecer perigoso, mas na verdade é muito prático, como esse livro tenta mostrar. Nós nunca fomos ensinados que nossa autoimagem é simplesmente um princípio de organização, uma orientação que nos ajuda a dar sentido ao mundo e sobreviver. Tampouco fomos ensinados como é fácil sair dos estados de transe nos quais temos inconscientemente vivido. Aprecie a viagem. Doutora Ursula Frank Bryson. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui no PIN.
Vocês querem perguntar alguma coisa até esse trecho? Alguma consideração? Não? Então, eu vou continuar a leitura na página 13. Ô, Rê, Oi, assim, para que eu possa me guiar, aqui ela propõe para gente que o caminho vai se dar através da presença. isso, Ok. Então, essa vai ser o eixo norteador dela. isso. Beleza. Boa, Val. Exatamente. Todos os exercícios têm esse objetivo. Porque qual é o ponto que eles trazem? O que faz você entrar em transe? Você sai da presença. Então, aquela imagem faz com que eu saia do aqui e agora e vá para o passado. E aí eu vou para a imagem antiga que eu tenho. Como eu consigo sair do transe? Presença. Então, se eu posso seguir entendendo com o que eu já possuo, esse transe me conecta com o meu trauma. Isso. Então, eu fico num padrão, ester com a presença do agora. Exato. Ok. E do que me afetou agora, eu não lido com o afeto do hoje. Eu respondo sem estar presente. Exato. Ok. Exato. Por exemplo, né? Se eu vejo um cachorro bravo na minha frente, eu ficar com medo do cachorro bravo hoje é pertinente. Agora, quando eu vejo o cachorro bravo e na verdade eu vejo o rosto de um homem bravo, eu já não tô mais lidando com o cachorro. Então, o que esse lugar me remete, né? Que essa sensação me remete. Se automaticamente eu conecto com uma outra imagem, é porque eu não tô vendo mais o que tá acontecendo agora. Eu vou reagir como eu reagia no passado. Esses exercícios também são essenciais para sair de crise de pânico, porque o pânico é um transe da síndrome do pânico, né? Dentro dessa estruturação de pensamento, né? Lógico. É, Então, começando a introdução. Desculpem minha voz, gente. Estou voltando, mas minha voz ainda não voltou totalmente. Estrutura, presença e fluxo são a trindade conceitual no centro da nossa teoria terapêutica. Os seres humanos evoluíram estruturas fisiológicas, psicológicas e mentais em resposta aos encontros com vida, morte, trauma e estresse. Estas estruturas têm raízes profundas na herança mamífera do homem. Sua finalidade é orientar e modular o fluxo de informações através das fronteiras relevantes, o interno, relevantes interno ao indivíduo, interpessoal dentro do sistema familiar e entre o sistema familiar e os seus indivíduos, e o maior sistema externo ambiental. Fluxo é um movimento natural de energia, matéria e consciência. Em sistemas vivos, o fluxo é a oportunidade para a vida. Se não houver movimento, há um outro tipo de equilíbrio que ocorre, há outro tipo de equilíbrio ou ocorre morte. Quando uma pessoa ou sistema tem pouco fluxo, não há energia suficiente para viver plenamente. Não há informação nova suficiente para sustentar o crescimento e desenvolvimento. Quando há excesso de fluxo, a vida pode ser sobrecarregada. Para o indivíduo, se houver excesso de fluxo, não há segurança. Por outro lado, com uma estrutura forte demais, uma pessoa sente-se restringida e oprimida. Ela terá falta de um senso de liberdade. Talvez sinta que é incapaz de acessar
compreender e se beneficiar nas oportunidades que passam por ela. Com a estrutura insuficiente, a pessoa poderá não ter fundamentos e será incapaz de lidar com as vicissitudes da vida. Faltando força, ela não será de tomar o seu lugar na vida e dar o seu presente para o mundo. Acho que faltou uma palavrinha aqui, talvez, na tradução, né? Faltando força, ela não será capaz de tomar o seu lugar na vida e dar o seu presente para o mundo. Querem trazer algo sobre esse primeiro trecho? Eu vou fazendo umas pausas, porque eu acho que é mais fácil da gente ir digerindo e trazendo os insights e perguntas parte por parte. Eu acho que eu vou precisar ouvir mais, né, da leitura aí, mas para mim um pouco confuso a ideia do excesso de fluxo, né? Uhum. Eu pensei no fluxo como algo de fora, né? E é isso? O fluxo, Beto, é uma conexão. Pensa num rio, Uhum. tá? Pega a imagem do rio, então ele nasce de uma nascente, e aí vai encontrando o fluxo do movimento das águas para ir em direção ao mar. Não importa o tamanho do trajeto, né? Todo rio vai em direção ao mar. Essa é uma boa imagem para a gente entender fluxo. Então, esse fluxo vem dos meus ancestrais, Hum, vem dos meus pais, ele vem de uma nascente, hum, só que ele vai tomando força no fluxo da minha vida, no meu propósito, do que eu vim trazer para o mundo, né? Do que é o propósito da minha encarnação, que é a propósito da minha vida. Isso me coloca no meu lugar, isso me coloca. Quando eu estou em fluxo, é porque eu tô dentro das ordens do amor, né? Eu pertenço, eu tô no meu lugar e tem equilíbrio entre dar e receber. Eu tô no fluxo. Quando algo estagna, é porque de uma certa forma eu saí do fluxo, tem pouco fluxo. Então imagina que um rio foi desviado da sua rota. Ele pode ser um rio super caudaloso, mas quando você começa a desviar a rota do rio, ele começa a ter problema, ele pode secar, porque ele não tá mais indo em direção ao fluxo dele, que é ir para o mar. uhum. Então, às vezes, aquele rio começa a secar completamente, que a gente vê isso na natureza acontecer com frequência. Então, quando eu tô fora do meu lugar, eu tô, tipo, paralisada num ponto, passo a parar, diminuir o fluxo. Fluxo demais, imagina, então, a imagem agora, quando você faz uma barragem para conter as águas desse rio. Ou quando ele vem com muita violência numa enchente. Então, o fluxo demais sai atropelando tudo, sai destruindo tudo em volta. E aí pode ser uma vida que as pessoas vão manifestando burnout, vão. Vai ser uma vida onde tudo é muito sobrecarregado, porque tá muito no fazer, mas isso ainda tá em descompasso com o ritmo da vida. Pode Interessante. atropelar as relações, nem devagar demais, nem rápido demais, né? Mais alguém? E essa palavra, essa frase é muito bonita, né? Então, fluxo é um movimento natural de energia, matéria e consciência. Em sistemas vivos, o fluxo é a oportunidade para a vida. Então, esse esse movimento que vai em direção à vida. Certo? Co-
Então, vou continuar mais um pouquinho. Este livro foca principalmente o poder da presença na terapia. Nossa hipótese é que quando a presença entra em contato com estruturas internas, o fluxo é introduzido, retornando o sistema a um estado de possibilidade. A natureza paradoxal da presença é o que dá um tremendo potencial terapêutico para a integração do indivíduo do sistema familiar e do todo maior, do tudo maior. Nossa intenção foi manter isto lógico e prático. Ao fazê-lo, contornamos as questões mais profundas, que, para serem discutidas adequadamente, podem exigir um extenso entendimento de filosofia e teoria da física quântica. Pode-se utilizar a presença em um nível prático, mas os hábitos de pensamento morrem devagar. Para entender como funciona a presença, deve-se abrir a visão do mundo material e permitir que o mistério ilumine o caminho. O mundo interior dos seres humanos é vasto e contém imensamente mais informações do que a ciência tem sido capaz de explicar adequadamente. É uma representação diferenciada, complexa, interiorizada de cada indivíduo, das experiências biográficas e sistemas vividos e sistêmicas vividas ao longo do tempo no mundo real, personificado na psique corpo-mente. A representação interna inclui dados de sentido armazenados, tais como imagens, sons, sensações e as emoções associadas, respostas fisiológicas, padrões de pensamento latentes e comportamentos associados com a história de vida pessoal de cada indivíduo e de sua linhagem. Carl Gustav Jung, Joseph Campbell e outros, veja von Lubeck, deixaram um legado de exploração extensiva dessa riqueza interior. O advento do pensamento conceptual como tecnologia mental dominante dos seres humanos hipoteticamente tem ocorrido há 40 mil anos. Trata-se de aproximadamente 1.300 gerações, estimando-se que uma geração dura em média 30 anos. Em cada geração, o número de ancestrais dobra. Em menos de 50 gerações, a fonte genética de cada indivíduo inclui a profundidade e a complexidade acumulada da experiência realizada ao longo de. Perdão, perdi aqui. Oi? Nossa, gente, sumiu aqui da minha visão. Da experiência realizada em algo como Aqui. Obrigada, Alberto. Como 5 trilhões de antepassados. Que interessante isso. Entrei num transe aqui, gente, de repente. Qualquer informação que seja relevante para a sobrevivência do indivíduo, do grupo e da sua linhagem genética é uma informação importante a reter e repassar para ajudar as futuras gerações a se adaptar, sobreviver e crescer. Vou fazer uma pausa aqui. Eu acho que pode ser um sinal de parar. Como vocês sentem esses trechos? Oi, Rê, bom Bom dia. dia. Eu estou bem feliz, é um assunto relativamente mais novo para mim, no sentido de conhecimento, né? Eu não tenho formação em constelação, mas gosto muito do tema, já fiz muitas terapias, então achei bem interessante, porque eu estou bem como uma aluninha aqui, Muito toda bom. curiosa com esses temas. E quando chegou nessa parte que você travou, né? Dos 5 trilhões de antepassados, eu fiquei pensando, né, que é super importante para o nosso processo, que é algo novo, né, que a humanidade está experienciando, essa quantidade de informação que vai ficando na gente, e que a epigenética hoje, neuroplasticidade, que também são informações super recentes, e onde a gente pode chegar, porque tem
o lance dos traumas, mas me veio também o quanto é necessário tudo isso, né? Porque tem muita coisa boa que vem também, mas tem muita coisa que precisa ser olhada também, né? Não dá para excluir. Então, eu fiquei curiosa, né? E, tipo assim, um pouco impressionada de saber o quanto de informação que tem dentro de mim, nesse aqui, nesse agora, né? O que fazer com tudo isso? Mas, enfim, bem curiosa, assim. Maravilhoso, muito bom. É, talvez até, como esse livro é bem prático, né? A gente vai sentir no corpo como lidar com isso ao longo do livro. E esse também é um caminho que eles trazem. Como eu vou sentindo no meu corpo e digerindo tudo isso? A gente está vivendo, como a Raquel trouxe, né? É muito input. A gente recebe muita informação. E, diferente de um livro, e essa foi até uma fala do Gregório, sabe? Ai, fugiu o sobrenome dele. Que faz a Calma Urgente, Porta dos Fundos, que é famoso hoje em dia. Vou ver. Um, um dos criadores e atores do Porta dos Fundos. Deixa eu já ver aqui. Eu vi uma palestra dele na Flip. Deixa eu só ver o nome. Nossa, pareceu o Papa Gregório no Google. Do Vivier. Ele trouxe uma fala que ele foi apresentar uma palestra sobre livro infantil, né? E aí perguntaram para ele, tipo, o que seria o que aconteceria, por exemplo, se uma criança começa a ler um livro que não é para criança, né? E tudo. Ele falou a diferença do livro. Ah, ele estava falando sobre o YouTube Kids também, que é bem complicado, né? Que ele falou que é pior até, porque você acha que ali tá liberado e eles vão colocando um monte de imagem de comércio, de coisa para comprar. Então, no meio do YouTube Kids, que você acha que tá tranquilo, tá um monte de coisa que vai fazendo input na cabeça da criança. Então, ele acha que é pior até do que algo que você, por não ter a censura, você acha, você fica atento, entendeu? Você fica vendo o que que a criança está fazendo. E diferente de um livro, se uma criança pega um livro que não é próprio para ela, a criança não assimila o ruim ou traz uma imagem de algo bonitinho. Então, se ela estiver lendo algo que, sei lá, tem conteúdo sexual ou conteúdo violento, a imagem que a criança vai gerar é proporcional ao que ela dá conta de entender. Ou ela passa. Então, ele falou: eu nunca fiquei traumatizado por ter lido Christiane F. quando eu era pequeno, que eu peguei aquele livro do nada, mas eu não retive, né? Então, a leitura, ela não causa isso. Agora, a imagem pronta, sim. Então, nós estamos recebendo, a gente está recebendo muito input novo. Então, além do que veio de 5 trilhões de gerações, que o que está lá atrás, às vezes a gente pega, a gente não pega, a gente assimila de uma forma, o outro assimila de outro. Então a gente está tendo um desafio atual que é como eu lido com a geração de hoje, como eu lido com o que está acontecendo hoje, que são imagens prontas, não imagens que a gente cria. E além disso, né, o que vem dos antepassados, muitas vezes o que isso já está sendo provado através da epigenética é que o trauma ele pode passar de forma hereditária. Então, às vezes, é difícil da gente achar o fio, porque esse trauma pode não ser meu. Isso é comum a gente observar às vezes
em parto, em amamentação, em momentos de ritos de passagem, onde, por exemplo, a minha avó teve um parto, que ela morreu no parto, ou teve um parto que foi super violento e foi um trauma. Eu posso manifestar um medo do parto, uma paralisia na hora de parir. Tá tudo bem, eu tô ótima, nanã, de repente a pessoa entra em transe e começa a ter um medo desproporcional. E para o movimento, inclusive. Para a contração, para a dilatação. E às vezes aquilo nem é da história dela, não é da biografia da pessoa. Tem uma repetição, porque tem um trauma transgeracional. E é isso que a gente na constelação observa como uma causa sistêmica de um trauma, que não é da própria biografia da pessoa. Então, nós trazemos muitas coisas que vieram de antes, além do que a gente está recebendo de input hoje em dia, de imagens que nem são nossas. Alguém quer Ô, dizer ô, algo? Rê, Pode falar. quando você falou assim, deixa eu parar que tem alguma coisa, hoje pela manhã eu estava meditando e durante a meditação eu lembrei do sonho que eu tive à noite. E no sonho eu sonhei com o grupo, com você. Olha, E aí a gente estava no grupo e era engraçado porque a gente estava sentado em fileira assim, olhando para frente, e você estava atrás de mim. Aí, de repente, eu não sei o que acontece, eu olho para trás. E aí eu olhei para trás e eu comecei a ver você assim, e seu rosto tinha partes que ficava preta, né? E eu falei, gente, que coisa esquisita. Aí você falava assim para mim, o que foi? Tem alguma coisa aqui comigo? E eu não sei se é com você, mas tem algo estranho. Eu olho para você e o negócio tem partes suas que está preto, né? Assim, não estou te vendo claramente. Aí você me levou para um outro lugar, né? E eu não sei, parece que lá você teve a sensibilidade que algo estava acontecendo comigo, entendeu? E aí você me tirou assim do grupo, me levou para um lugar e falou assim: me conta, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo, esse é o problema, né? E aí hoje, pensando em tudo que você está falando e pensando nas coisas, né, que estão fluindo para mim, né? Lá na hora que você me levou assim, perguntando o que estava acontecendo, aí você falou, só sente e tal. Aí eu lembro que na meditação aqui, a palavra que veio para mim do sonho, né? Que lá eu estava assim, eu não confio nela, entende? E eu não sei por que, que eu não confio nela, mas eu não confio nela, entendeu? E aí eu não sabia de quem eu estava falando, mas na meditação é como se eu tivesse voltado lá para o sonho e eu estivesse falando da minha mãe, entendeu? Eu não sei o que ela me fez, eu não confio nela. E eu chorava, chorava, entendeu? E aí você falou assim: tá tudo bem não saber, tá tudo bem você sentir que não confia, entendeu? E aí você me deixou nesse lugar, sabe, de sentir isso. E aí eu acordei, não lembrei do sonho. Aí, na hora que eu entrei atrasada, porque eu fiz meditação, não sei o quê. Aí parei para dar uma olhadinha, né? Nesse ano eu estou olhando muito para esse simbólico da vida. E eu tenho usado muito o mapa astral. E aí eu parei para olhar o nó do sul e o nó do norte, entendeu? Então, quando você ficou falando de fluxo, do que você veio fazer, e aí isso me remeteu muito ao que está acontecendo comigo, que eu emagreci 30 quilos, né?
Uau. E nessa trajetória, eu trabalhei muito pai e mãe internamente dentro de mim. Eu estou com Uhum. 47, então eu estou naquela fase ali da perimenopausa. E eu lembro que no encontro passado eu falei, gente, eu estava me sentindo até confusa no comunicar, lembra? E Uhum. aí você falou, tá tudo bem e tal, e aquilo foi tão importante porque me ajudou a reorganizar as coisas, sabe, assim, interno. O falar desconectado me ajudou a integrar, né, a achar lugar, assim. E aí eu falei assim, nesse momento que eu tô no momento de alterações do colesterol, alterações hormonais. Aí minha pressão começou a aumentar. Então você fica meio que naquele limbo, sem saber o que está Uhum. acontecendo, entendeu? E você fica também sem confiar em você, né? E aí, dependendo do profissional que você vai, ele cisma só com um negócio, e aí você começa a não confiar e tal. E aí, quando foi hoje, né, que eu meditei, eu falei, cara, eu não sei, né? Algo aconteceu na minha relação com minha mãe, ou minha mãe com a mãe dela, porque minha mãe teve questões com a mãe dela, né? A mãe dela teve Uhum. ela e entregou para o pai dela, né? O meu avô, minha mãe conta que meu avô foi lá e pegou, né, os filhos que tinha dele com minha avó, que minha avó não estava cuidando direito, entendeu? Aí pegou e levou para minha avó adotiva, a mãe adotiva da minha mãe cuidar. E aí, agora que você falando isso Isso. tudo, aí a ficha caiu, entendeu? Maravilhoso. Olha isso. Aí eu falei assim, cara, olha o sonho que eu tive. Uhum. Olha aqui, sabe? E o meu nó do sul e nó do norte, né? Às vezes a gente Mas, fica olhando muito para onde tem que ir, e no nó do sul fala muito assim: olha para a base, né? E o meu fala muito dessas coisas de família, da conexão, uhum. do trauma, da relação com a mãe, de coisa de parto, sabe? Ótimo, Kane. Agora respira um pouquinho, porque é muita coisa, tá? Senão, cuidado, porque senão, e aí é muito fluxo, sabe? Mesmo mental, assim, porque é muita informação de uma vez, aí você pode se perder nessa. Tá tudo claro, ó, tá vendo o fio como tá lindo, assim? O fio que você chegou é incrível. Aí, essa hora que é importante, até terapeuticamente, a gente aprender a hora de conter para poder ajudar a Ok, pessoa ok. a lidar, sabe, com tudo que vem. Esse é um bom exemplo, assim, da gente, porque aí às vezes é tanta, meu Deus, tanta coisa, né? Então, até, assim, tanto para você, para mim, como para todo mundo aqui, como a gente ajuda os É. nossos pacientes também, né? E aí, para eu te ajudar, olha que riqueza. Agora vamos compreender com tudo que está vindo aqui, né? Com o que você trouxe, para que não seja só o transbordar do insight e também a gente possa transformar isso em aprendizado, né? Um sonho traz uma imagem. As imagens que vêm do sonho é a forma como o nosso inconsciente consegue dar conta de mandar para o consciente algumas informações que a gente já está pronto para digerir. Coisas que ficaram presas lá dentro, né? Então, claro, eu não vou aqui interpretar sonho, porque sonho é muito complexo da gente interpretar, mas o que você me traz, olha que lindo. Eu estava atrás de você, hoje ia começar um novo grupo, ou seja, eu sou a pessoa que conduz o grupo, né? Então, você olha para trás e vê uma imagem que tem metade tá preta, né? O que é uma imagem que tem uma parte preta? Tem sombra. Tem luz e tem sombra. Se a gente pensar na imagem, uma parte está escura, uma parte está clara. Então tem luz e sombra, né? Uau, consegui ver a sombra da pessoa que está me guiando. Todos vão ter. Eu também, né? Agora,
quem eu represento para você? E aí é essa representação no sonho. E aí você consegue chegar na sua mãe, consegue chegar na sua avó. Uau! E sim, pensa. Aí quando você fala, eu não confio nela, mas eu não sei o que ela fez, mas eu não confio nela. O que que eu falei agora há pouco? Dos traumas transgeracionais, Uhum, uhum, né? Então quando você fala, eu não sei por quê, às vezes não tá na sua biografia, não é sobre você. uhum. Mas avalia se isso faz sentido, não pega como verdade absoluta, tá? Experimenta e testa. Quando você traz que a sua avó teve essa história, que seu avô falou, eu não confio nela para cuidar dos filhos, tira os filhos dela e leva para uma outra mulher cuidar. Imagina o que essa mulher sentiu, o que os filhos sentiram. Os filhos precisaram acreditar que não podiam confiar nela para suportar uma separação tão dolorosa da própria mãe. Porque mesmo quem apanha, mesmo quem tem mãe dependente química, quer sempre voltar para a mãe. Essa crença precisou ser construída para suportar essa separação, muito provavelmente. Como confiar em alguém que tem luz e sombra? Ninguém é só luz. Ninguém. Como eu consigo confiar apesar de? E aí, quando eu não consigo confiar, essa vira uma crença forte dentro da família. Então, eu não consigo confiar nem na minha mãe, que é quem me traz para a vida, para me conduzir. Como eu vou confiar no médico? Como eu vou confiar na pessoa que está conduzindo o grupo de estudos? Como eu vou confiar em qualquer pessoa que vai me conduzir? Eu caí muito, sabe, num lugar assim, como eu vou confiar em mim? Sim. Eu digo no contexto de eu tô num processo, tipo assim, uma coisa que veio assim para mim, você falando, é que eu consigo ter essa consciência de que essa dinâmica está aflorando em mim. Eu consigo ter a consciência, né? O que está na consciência. E o que veio do sonho está no inconsciente, né? E aí, uma coisa do sonho, assim, que veio, foi trazendo muito assim. Eu lembro que teve uma parte do sonho que eu falava assim, tipo assim, como eu vou confiar em mim, entende? Como que eu vou fazer agora comigo? É como se, de alguma forma, eu não essa crença, esse trauma passado, eu estou aflorando ele nessa minha dinâmica do momento que eu estou passando, entendeu? Uhum. E aí, só para concluir, eu percebo muito nitidamente quando eu estudo algo, eu falo, eu acho que é isso. Não, não, eu estou errando, não é, eu não estou sabendo. É como se eu trouxesse também para mim essa coisa de não confiar em mim, naquilo que eu sei, naquilo que o corpo está trazendo e eu estou sentindo. Entendeu o que eu estou falando? Isso, mas acalma um Acaba pouco. que o não Isso. confiar no outro também impacta um pouco na minha confiança sobre mim. Deu para entender? Sim, porque se elas não puderam ser confiáveis, eu também não vou ser confiável para o outro. Para conduzir um filho, para conduzir um aluno, para conduzir um paciente, entende? Só que acalma isso. Guarda, o Tá, insight, ele precisa ser digerido, tá, porque senão a gente atropela com a mente e essa é uma forma de fugir, entendi. tá? Isso é fuga, querer entender muito, querer tipo, Tá, já trazer para outra coisa, para a vida, já querer olhar, é fuga. É porque tá. aquilo é tão grande, né? Que eu não consigo dar conta, então eu já quero, tipo, Uhum. manifestar algo, sabe?
Uhum. Primeiro é confiar nelas, confiar na história, na biografia. Aí você vai para você. Você tá viva, não tá? Sim, Deu certo. Elas conseguiram. sim. É só isso. Elas conseguiram conduzir você. Elas conseguiram conduzir você. Elas são confiáveis, mesmo com sombras, mesmo com as partes inconscientes, mesmo com as partes que falham. Elas são confiáveis. Uhum. Obrigada. É muito bom que a Kênia trouxe para a gente também, porque esse é um padrão comum, né? Que é querer buscar muito, querer trazer muito, e isso é um sinal do quanto tá difícil lidar com aquilo que veio. O insight, quando ele vem, é importante até que a gente mantenha uma calma nele, porque às vezes vem muita sinapse junto. E é difícil a gente traduzir em palavras o que está acontecendo. As palavras não alcançam. É muita sinapse de descongelamento, sabe? Vem uma imagem dessa que é um descongelar de gerações. Começa muita coisa. Precisa dar um tempo para isso, assim, sabe? Porque senão Hollywood, que mora aqui dentro, começa a mandar um monte de imagem, um monte de coisa, vira quase um êxtase. Vou ler o que o Beto escreveu aqui. Algo que me atentei. Pode-se utilizar a presença em um nível prático, mas os hábitos de pensamento morrem devagar. Para entender como funciona a presença, deve-se abrir a visão do mundo material e permitir que o mistério ilumine o caminho. Uau, exatamente. É, Esse, esse é o grande boom da presença. O que vocês veem dentro de vocês com essa frase? Permitir que o mistério ilumine o caminho. Para mim, vem algo como confiar. Uhum. Não dá para ter presença sem confiar, né? É uma entrega a algo que flui, né? E ao mesmo tempo você está presente no fluxo, não agarrando ele ansiosamente, mas se entregando a ele, confiando que esse mistério que ilumina vai fazer a gente contornar as pedras do fluxo do rio, vai fazer a gente lidar com os galhos. É um exercício constante. Uau, sim, muito bom, uau. E confiança, que é essa palavra tão preciosa que a Val usou de forma certeira, né? É confiar naquilo que eu não vejo.
Na minha compreensão, isso significa fé, né? Fé não é acreditar, isso é crença. Fé é confiança. Confiança nesse não sei, confiança nesse todo que é maior, né? Em algo que se abre e um caminho que se constrói a cada passo, que não tem um lugar definido. E no mundo de hoje, com tanta informação, a gente busca muitas certezas. Então a gente está transformando em crença o que é confiança. Então eu acredito que é aqui. Eu acredito que se eu fizer assim, eu vou chegar ali, né? Confiar de olhos abertos, exato, que é a presença. Perfeito, Lu. Então, eu estou presente, eu estou vendo. Então, eu consigo ajustar a rota a cada passo, pelos sintomas, pelos sinais que vêm. Tá? Raquel? Quando eu li o mistério, que o mistério ilumine o caminho, eu estava bem mexida com toda essa situação da Quênia, e algo em mim estava ali reverberando também. E aí eu pensei nisso, não pensa, Raquel, né? Confia nesse mistério. E no caminho que eu sigo, a gente chama desse nagual, né? Sair desse tonal concreto Boa. e confiar no grande mistério, que é sem explicação, né? Então é quase que sem palavras. Eu estou observando muito o meu corpo, então tem hora que vem para cá, tem hora que vem para cá, né? Então, observando até esses movimentos de mundo de baixo, mundo do meio, mundo de cima, o quanto isso está reverberando, mas é meio que silencia, confia nesse grande mistério, confia nesse campo sutil na qual muita coisa está sendo curada e resolvida, né? E sem explicação. Então é isso que me veio e gratidão por estar aqui. Que lindo. Muito bom. Adorei essa palavra, nagual. Saiu do tonel. É tonal. O tonal é o concreto e o nagual é o sutil. Olha, eu não conhecia essa expressão. Incrível. Muito bom, Beto. E quando eu escrevi ali, me veio muito essa conexão, né? Que vocês foram colocando junto, tipo, o fluxo vindo do antepassado, né? Então, o fluxo direciona o caminho, né? E aí você falou da história do YouTube Kids, né? Ou seja, daquilo que é imposto, né? É uma agressão que vem, que surge no meio, né? Tipo, que é uma imagem que é criada e que é colocada ali, né? E aí eu lembrei de volta eu lembrei, né, da passagem, né, que a gente leu aqui, dessa história de abrir e deixar o mistério guiar, né? Porque senão a gente acaba indo num lugar de compreensão que é eu por mim mesmo, agora que eu entendi, eu por mim mesmo vou resolver esse processo, né? E que no fim a gente de novo entra numa outra história que a gente cria, né? E aí para mim isso foi bem interessante, esse encontro do fluxo, né, do mistério com o fluxo para que o caminho aconteça. Maravilhoso, Beto. E é lindo quando eu te escutei assim, o insight que me veio. É, perceberam que geralmente aquilo que a gente faz muito bem, inclusive o que a gente faz profissionalmente, e que a gente ajuda o outro, às vezes a gente não consegue se ajudar. Isso não é para abalar nossa confiança em nós. Isso é para nos ensinar humildade de que a gente precisa confiar nos outros, porque até no lugar onde eu sei muito, para fazer por mim eu preciso de outro. Como permitir que esse grande mistério me ajude, como o Beto trouxe, através de pessoas, inclusive, que ele manda para a nossa vida? Ao me permitir ser conduzida por uma pessoa, eu posso me permitir ser conduzida por esse grande mistério.
E essas pessoas são representantes para mim. A vida é uma constelação. Ô, Rê, só um detalhe. Minha carteira de habilitação, você está falando isso, né? Só para aquele adendo de que é isso aqui, ó. Você para e fica quietinha. Minha carteira de habilitação venceu, né? E eu estava andando com a carteira de habilitação vencida. Aí meu marido falou assim: não, eu tenho que renovar minha carteira. Você já olhou a sua? Aí que eu fui ver. Agora eu estou parada, sem poder sair. Se eu tiver que sair, eu tenho que sair de táxi, de Uber. É muito, né? É muito, a vida é muito, né? Esse mistério é muito fanfarrão, Esse né? mistério é muito assim, ó, é muito, muito, muito. Confia que alguém vai te conduzir até os lugares primeiro. Muito bom, muito bom. E deixa eu ver aqui no chat. Ah, que a Raquel escreveu. Nagual e tonal é central nas tradições toltecas e também aparece em outros caminhos xamânicos. Eles descrevem duas faces da realidade e entender a dança entre eles ajuda muito a compreender também os processos de pura presença e espiritualidade. O tonal é o mundo da forma, da ordem e do conhecido. O nagual é o inominável, o mistério, o infinito. É o espaço do não conhecido, do sonho, do espírito, da intuição, daquilo que não pode ser controlado pela mente racional. Maravilhoso. Não conhecia essa expressão. Obrigada. Muito lindo. Vou continuar aqui, tá bom? Em 1941, o geneticista e vencedor do Prêmio Nobel Hermann Joseph Miller descreveu algo que ele chamou de diversidade do efeito de posição. Isso significa que a expressão de um gene pode ser modificada por estresse sem alterar o DNA subjacente. Esses efeitos são transmitidos por várias gerações. Os genes são ligados e desligados como um interruptor e os efeitos são transferidos, mesmo quando a situação inicial já passou. A expressão de genes muda mesmo quando o hardware subjacente não é afetado. A tecnologia moderna de armazenamento da imagem e da informação baseada na teoria da física quântica, teoria da física quântica aplicada, oferece relances da escala potencial do mundo interior. Descrições de organização fractal e de nuvens de cromossomos ricos em genes no microcosmos do genoma, agora disponível por meio da tecnologia avançada de imagem, soam tão imponentes quanto os primeiros relatos da imensidão do espaço exterior, visto através das imagens do telescópio espacial Hubble. A nova tecnologia de armazenamento óptico desenvolvida pela 3M Corporation tem capacidade de armazenamento suficiente, tal que o todo, tal que o todo o conteúdo da biblioteca de filmes da Universidade da Califórnia em Los Angeles pode ser armazenado e acessado com um único disco óptico. A teoria da física quântica aplicada à epigenética sugere que a hipótese de que a vasta paisagem interior de cada ser humano é especialmente armazenada no genoma, na forma de padrões de interferência de onda. As estruturas psicológicas nos seres humanos, como todas as estruturas biológicas, são uma resposta natural e um desenvolvimento às condições da vida, particularmente o estresse e o trauma. Na nossa prática, quando falamos de estrutura, nós estamos falando sobre as estruturas psicológicas, emocionais e comportamentais que, ao mesmo tempo, aparecem como elementos de apoio e que também podem ser expressados como sintomas em nossos clientes e em nós mesmos. São estruturas inadequadas ou excessivamente restritivas, ou de suporte inadequado, que levam os clientes a buscar alívio e assim a terapia. Este desequilíbrio
normalmente vem de eventos traumáticos intensivos na vida dos clientes e ou dos seus antepassados. Antes de explorar o mundo interior de um cliente, é fundamental saber como trabalhar na velocidade das emoções do cliente e como retardar conforme for necessário, para ajudar o cliente a evitar uma retraumatização e a retornar à realidade presente, saindo do estado de transe. Nossa abordagem integra pensamento sistêmico, terapia de trauma, centrado no corpo e no poder da presença. Estruturas psicológicas excessivamente restritivas inibem o fluxo natural necessário para a liberdade. Uma vida saudável requer um equilíbrio de estrutura e fluxo adequado. Estrutura e fluxo voltam ao equilíbrio quando colocados em contato com a presença consciente. A presença é negligenciada porque é ela que está olhando, ao invés do que é visto. Presença é tão simples que é como se ela estivesse se escondendo em plena visão. No entanto, é muito difícil colocar a presença em palavras. Pode-se experimentar a presença, mas não é exato falar dela como se fosse um objeto. Começamos com uma conversa com a doutora Ursula Frank Bryson, seguida por uma série de questões teóricas sobre presença e uma sessão com exercícios práticos e questões cognitivas potenciais para o cliente. Há uma conclusão e 27 referências. Esperamos que você considere útil. Esse é o primeiro, é só a introdução do que vai ser o nosso caminho de estudo, né, o nosso livro. E esse momento agora, querem trazer alguma coisa que ela traz um pouco sobre essa questão que eu citei no início da epigenética, do trauma transgeracional, dessas imagens, da nossa capacidade de absorver. Eu quero, uma dúvida, na verdade, que surgiu, que a gente falou de sonhos, né? Então, eu trabalho muito com sonhoterapia, nesse caminho que eu sigo também. E ele pode ser uma ferramenta curativa desses traumas, na sua perspectiva, na perspectiva de outra pessoa. Porque às vezes a pessoa não faz nenhum movimento terapêutico. Eu digo isso porque a minha mãe, ela fala, você faz muita terapia. Tem muita coisa que eu me curo sozinha. E eu realmente acredito nisso. Que ela faz ela sonha muito, sabe? E aí, qual que é a sua visão, assim, qual seria, a forma que esse sonho, por que que o sonho é curativo, né? E a pessoa não precisou fazer uma terapia, o próprio sonho traz. Eu queria sua visão sobre a questão dos sonhos. Maravilhoso, sim, confio muito no poder dos sonhos. O sonho, eu vejo ele como barqueiro entre o mundo inferior e o mundo superior, entre o inconsciente e o consciente, né? É aquele barqueiro entre mundos. Então, por exemplo, tem uma professora também, que foi minha professora na Hellinger, a Cristina Laguno, ela falava, não tenha medo de pesadelo. Os pesadelos, são a forma que o nosso inconsciente traz para o consciente temores muito profundos, traumas difíceis, a partir de imagens que a gente já consegue processar. Então, às vezes, você vai sonhar que é um bicho-papão, você vai sonhar com umas imagens de alguém te perseguindo, mas é porque tem um trauma aí dentro de você que você ainda não pode se retraumatizar. Então, você não consegue ver a imagem real. Então, eu coloco representantes de quem representa aquilo para mim. A imagem direta retraumatizaria a pessoa. Então, o sonho, ele vai trazendo símbolos que representam aquilo para a pessoa, mas que através desse símbolo eu posso chegar na origem do meu trauma. Como a Kênia trouxe hoje, a cara da mãe dela e da avó dela era minha. Então, eu fui a imagem que ajudou ela a chegar na avó, né? Então, às vezes a gente vai sonhar com
alguém que representa isso no nosso presente, que representa o fio, né, que eu preciso. Se eu seguir aquele fio, eu vou chegar. Então, os sonhos são grandes constelações. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado para não interpretar o sonho. Porque a imagem é a imagem que representa para o outro. Eu também faço um monte de terapia, gente. É duro, né? Minha mãe, cada vez que eu voltava, no começo principalmente, agora não, né? Mas no começo, quando eu comecei a ir para todos esses cursos, eu falei disso no workshop até, né? Que a gente fez no sábado. Cada vez que eu voltava de uma imersão, de um curso de constelação, de um módulo, minha mãe falava: vai, pode começar. O que que eu fiz de errado dessa vez? E aí a gente ria até, eu comecei a rir disso, porque aí a gente começa a entrar em contato com um monte de coisa, mas é o nosso caminho, né? O caminho da nossa geração é esse. E a gente também precisa buscar um equilíbrio nisso, né? Mais alguém? Como é para vocês esse paralelo entre a ciência? Hoje eu tomo um cuidado até que ela citou física quântica, mas hoje em dia tem tanta gente falando de física quântica de um jeito tão banal, tão banalizado, que eu tomo um certo cuidado até, mas vamos fazer uma analogia entre o que acontece no nosso corpo e o que acontece com a gente, né, com todos os corpos, com o que acontece na tecnologia. Lembram que para a maioria aqui, né, não sei se todos, mas a grande maioria eu acho, na nossa infância nem tinha computador. De repente, começaram aqueles computadores de tubo, enormes, e a gente tinha o disquete, que cabia pouquíssima memória. Do disquete, a gente foi para o DVD, para o CD, para o DVD. Depois, a gente foi para o pendrive. Gente, eu achei um pendrive meu, eu achei minha caixinha de pendrive de 2012. Eu sei que foram uns pendrives que eu ganhei nessa época, né, de uma amiga que fabricava pendrive, da Alemanha. Então, eu tinha três pendrives de ultra geração. Eu achei essa caixinha hoje. Sabe quantos gigas ele tinha? 2012. Um pendrive da Alemanha de última geração. Dois. 2 gigas! Não cabe nada hoje em dia. Quando meu computador começou a dar pane de memória e meu HD já estava cheio do computador e o meu HD externo também, e eu comprei um que não estava funcionando, eu falei, gente, eu tenho aqueles pendrives, vou pegar aqueles pendrives para ver se algum. A hora que eu peguei, não coube nem 3 aulas gravadas aqui nos cursos. Então, 2 mega, porque 2 GB é muita coisa, mano. Ah, será que eu falei errado? Não. Não sei. 2 GB é coisa pra caceta. Pode ser então que eu tô falando mega. Pode Não ser. é não, não é não, gente. É giga mesmo. Ontem eu acabei com meu celular com 200 e não sei quantos giga. 2 giga não é nada não, Adão. É, Não, não é não. 256 GB, não. Desculpa, não vou entrar nessa. É Eu entendi. 2 Eu entendi. tera, um Mas eu entendi. tera que é muito. Beto, é. Por Giga exemplo, o é meu celular pouco. Ah, hoje é tem 300 verdade. Boa. gigas. É, Boa, sou eu que estou atrasado aqui. Vocês viram que eu entendo de não. informática. Valeu. Não, mas só pra gente ver também a quantidade, porque assim, naquela época 2 gigas era muito. E eu parei pra pensar nisso. Será que a gente realmente
precisa de mais ou tá tendo muita coisa, e as coisas estão mais pesadas. Porque naquela época, 2 gigas cabiam várias aulas. 2 gigas era muita coisa, mas o quanto a gente tem de imagem hoje, de vídeo, de coisas que pesam. Será que na nossa mente não está acontecendo a mesma coisa? Será que nas nossas células não está acontecendo a mesma coisa? Eu tenho uma nuvem de 2 teras. Cadê que não está cabendo? 2 teras. Quanto de coisa a gente está absorvendo, acumulando? Quanta coisa entra? Quantas fotos a gente bate hoje em dia? E vai somando um monte de print, um monte de imagem, e nem limpa depois, e tem um monte de coisa repetida. Tudo isso também é um espelho do quanto a gente está recebendo de input, por isso talvez a gente esteja tão cansado. E como tudo isso está passando? Pode falar, Cláudia. É uma obesidade mental, né, na verdade. Isso. E assim como obesidade é uma ótima palavra para a gente entender, né? Não necessariamente esse peso é saúde. Você pode ter obesidade e estar mal nutrido. Então, você tem muita informação, mas o quanto disso tem qualidade está gerando algo positivo. Como voltar a ler, ao invés de ficar no Stories e nos Reels de Instagram? Rê, ontem, posso falar? Desculpa, Pode, pode. não tô vendo aqui, Nossa, tô foi na estrada. engraçado. A Raquel abriu o áudio e veio a voz da Clau. Falei, nossa, peraí, É, eu buguei agora. Eu Olha. ouvi a voz, mas ouvi um eco. Falei, gente, será que alguém falou também? Pode falar. Ontem, sábado, eu estava no curso, num curso não, numa vivência, e com cavalos, então o cavalo estava atrás de mim, ele estava respirando a minha respiração. E aquilo foi tão significativo para mim, e eu fiquei gravando. E o Guto, que dá a vivência, estava do meu lado. E eu gravando, assim, indisciplinadamente, sabe? Gravando aquele momento. Aí ele falou assim para mim: já deu, para de gravar. Aí eu falei: saí do trânsito. Eu falei: mas é tão importante para mim a respiração. Ele falou: então viva, desliga isso. Gente, como a gente entra num transe louco disso. Eu preciso gravar para ver depois. Que isso, né? Exato. E um depois que a gente não vai ver, né? Que geralmente a gente não vai ver. E esse é um ótimo exemplo para a gente perceber o quanto a gente quer armazenar, armazenar, armazenar. Vou perder. Isso, a Sofia uma vez falou isso. Isso vem do nosso pensamento de escassez. Como se fosse faltar. Eu tinha esse hábito de anotar tudo, anotar tudo, anotar tudo em aula, né? Tipo, e assim, né? Tinha que ficar tudo com 1.000 canetas coloridas, cada coisa de uma cor, e tinha. E anotava. Quando eu comecei a participar dos cursos da Hellinger, a Sophie, isso foi a primeira vez, foi em 2012, quando ela falou assim: não anotem, é proibido anotar. Isso atrapalha muito o campo. Eu, como assim? Não era nem gravar. Gravar a foto é impossível. Anotar? Não pode anotar. Não, não pode anotar. Gente, eu entrei em pânico. E aí ela falou uma frase que mudou minha vida.
viva, fica presente o tempo todo. Tua alma vai lembrar de tudo. Na hora que você precisar, você vai acessar aquilo de novo, porque você acessa de novo o campo. Você não esquece nada. Falei, cara, isso pra mim foi tão difícil, mas eu falei, eu vou confiar. Nunca mais, nem consigo mais anotar as coisas. É impressionante. Pode falar, Ra. É, eu queria dizer, vou até trazer de novo o livro do Dançando o Sonho da James Suns, que ela fala dos 7 caminhos espirituais e o último caminho é o da presença, né? Então achei muita sincronicidade essa questão da presença. E quando você fala da questão desses excessos de informação, é o próprio excesso de fluxo que o livro traz, né? Que a gente fica sobrecarregada e aí a gente sente o que? Falta de segurança. É tanta coisa, mas eu me sinto insegura, eu sinto falta de chão, né? E esse último caminho, que é o da presença, ele é um eixo que permite que a gente consegue se sentir, né, mais ancorado. E esse lance da gente não ficar anotando, eu também passei por isso, sou extremamente estruturativa e metódica e me amo por isso, mas eu aprendi a deixar esse nagual falar comigo sem eu precisar anotar, como se eu estivesse fazendo alguns downloads, né? E às vezes eu não preciso nem interpretar, não estou entendendo nada que o xamã tal tá falando, mas o meu corpo está sentindo, e aí eu vou guardando essas informações internamente, né? Então vem o aprendizado, porque vai ficar aquilo que eu preciso para o momento. Às vezes ele está falando um ensinamento maravilhoso, eu vou ficar com 10%, mas era o que eu precisava para o momento. Então, esse tem sido um grande aprendizado para mim também, tá sendo bem especial. Acho que o livro também fala um pouquinho disso, né? Sim. Nossa, que lindo, Ra, que lindo. Exatamente. E esse, o que eu tô precisando no momento, é tão grande e traz pra gente essa humildade também, né? Calma, tá bom. Pode falar, Beto. Não, e esse finzinho para mim também foi bem rico, porque dentro da visão lá da osteopatia, uma visão biodinâmica, eles falam no conceito do trauma justamente como essa paralisação, né? Eu parei no tempo para me adaptar àquilo. E, e o que a gente mais treina, né, trabalhar, é que quando vem uma imagem para mim, eu não ficar com aquela imagem, né? Porque quando eu fico naquela imagem, eu cristalizo aquilo, né? E a vida é o fluxo, né? Isso. E vocês estão falando de anotar, eu também tenho essa necessidade, e aí eu materializo aquilo que está ali, que é um fluxo, e no fim eu engessei aquilo, eu parei aquilo no tempo, né? Eu não acompanhei o tempo, essa continuidade do tempo que talvez a informação traria, né? Então, muito bom trazer isso para mim aqui. Maravilhoso. Nossa, você vai somar muito com o seu trabalho também com a gente aqui, trazendo o corpo, né, pra gente compreender uma outra ponta, um outro fio. É, bom, são 9h30, então para você pontual também com o tempo de vocês, vou encerrar aqui hoje e continuamos na semana que vem. Eu estruturei os, né, esses 11 encontros, né? Então, para primeira introdução, depois a próxima parte. Então, tá estruturadinho, estamos no tempo, maravilhoso. Qualquer coisa também, aproveitem o chat para a gente trocar, se vierem insights durante a semana, tá bom? Então, até segunda. Um beijo, delícia de início.